Hoje eu vou ensinar pra vocês um 1000 folhas de batata. É um acompanhamento incrível. Ele fica maravilhoso com frango, com peixe, com carne, com qualquer coisa. É um acompanhamento que ele caberia em todo qualquer tipo de prato. E detalhe, ele fica bacana também com salada, então você pode usar ele como principal do prato. Legal, né? Top. Então, eu vou fazer a receita aqui junto com vocês, mas já vou pedir para vocês deixarem seu like, compartilhar aí com a galera para dar essa força, beleza? Vamos para a receita e se liga no prato lindo que eu montei no final. O primeiro passo da nossa receita vai separar o nosso banho-maria. Aqui eu peguei uma panelinha com 2 dedos de água e um bowl de alumínio. É importante a gente entender que a água ela não pode ficar em contato direto com o alumínio, tá? Agora a gente vai fazer o tempero das nossas batatas, do nosso 1000 folha. Aqui eu coloquei 400 gramas de manteiga e agora eu vou fazer o tempero dela com louro, lemon pepper, alecrim seco, chimichurri seco, pimenta calabresa e sal. Como a gente vai colocar tudo isso na manteiga e essa manteiga vai derreter no banho-maria devagarzinho, é interessante que os nossos temperos sejam secos, tá bom? Aqui a gente vai colocar tudo, vai misturar tudo e até então ele ainda não está no fogo, está fora do fogo, porque esse processo ele tem que ser bem lento, tem que ser bem devagar para nossa manteiga não queimar, tá bom? E aqui eu tô colocando também uma colher de pasta de alho. Essa pasta de alho eu faço aqui, só que se você não tiver essa pasta de alho ou não quiser fazer, você pode pegar 3, 4 dentinhos de alho e pode simplesmente colocar eles cortados no meio, só para aromatizar. Aqui também eu estou colocando um fio bem generoso de azeite. Isso vai ajudar, além de dar sabor, a não ter risco de queimar a nossa manteiga com o calor mesmo do banho-maria, não passar ela do ponto. Agora eu vou levar para o fogo. Vou colocar em fogo baixo e vou deixar isso daqui lentamente derretendo. Aqui já se passaram mais de 5 minutinhos, a manteiga começou a derreter, só que o processo do banho-maria, o intuito dele é ser lento mesmo, tá? Então vocês podem ver que aqui ainda tem pedacinhos de manteiga inteiro, tá bom? Então o intuito é esse, é ser bem devagarzinho. Legal. Enquanto a nossa manteiga fica ali derretendo bem devagarzinho, eu já separei minhas batatas e coloquei na água. Vocês podem ver que tem algumas batatas que ele tá um pouquinho descascada. Elas estão um pouquinho descascadas porque eu limpei. Eu vou fazer esse processo com a batata, com a casca mesmo, porque eu acho que fica mais gostoso, fica mais bonito, fica mais bacana, tá? Então aqui a gente começa o processo de laminar as nossas batatas. Aqui eu peguei uma mandolina e só tô laminando as batatas. Se você não tiver essa mandolina aqui na sua casa, dá para fazer tranquilamente com a faca. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você faz com a faca sem problema, não vai ter muita dificuldade não, tá bom? Olha aqui como que elas ficam quando elas estão todas laminadas. Não precisa ficar tão fina, não precisa ficar tão grossa, não precisa nem se preocupar muito. Só tenta não deixar muito grossa para ele ficar mais delicadinho e bonitinho. Aqui já tô com todas as minhas batatas laminadas. Eu deixo na água e eu coloco um pouco de limão nessa água, mais ou menos meio limão, só para não oxidar, só para ela não ficar preta e não ficar feia. Então assim ela vai ficar branquinha, bonitinha para quando a gente formar o nosso 1000 folhas de batata. Aqui já derreteu toda a minha manteiga, já se passaram aproximadamente 25, 30 minutinhos, mas vocês podem ver que essa manteiga ainda tá clarinha, Tá vendo que legal? Ela não escureceu, ela não queimou, não passou o ponto da manteiga. E esse é o intuito que a gente quer, tá? É esse ponto que a gente quer. Aqui eu vou colocar uma colher bem cheia de farinha. Essa colher ela vai ajudar a espessar um pouquinho essa farinha. Vocês vão ver que vai mudar a textura dela agora. Mas ela também vai ajudar a grudar uma batata na outra. Aqui eu peguei uma forma, uma assadeira normal e eu forrei ela de papel alumínio. Tá vendo? E deixei uma borda de uns 3, 4 dedos para fora de papel alumínio. É interessante porque depois a gente vai fechar isso daqui. Agora eu vou pegar com um pincel a nossa manteiga e caso você não tenha o pincel, não tem problema, você consegue fazer isso tranquilamente com a colher. E aí eu vou passar em toda essa base aqui, porque a primeira camada de batata da nossa 1000 folhas, ela não pode grudar nesse alumínio, depois ele tem que sair com facilidade. Agora eu vou colocar as batatas intercaladas. Olha que legal. Eu vou colocando elas. Não preciso deixar completamente uma em cima da outra. Mas eu também tenho que tomar cuidado para não deixar um espaçamento grande. Porque elas têm que ficar bem compactas. Elas têm que ficar um pouquinho uma em cima da outra mesmo. Isso vai fazer com que o nosso 1000 folhas não fique com buracos no meio. Ele fique bem completo, bem preenchido.
tá? Então eu vou fazer isso na minha forma inteirinha e vocês vão acompanhar agora, ó, que em cada batata que eu coloco, cada camada que eu coloco, eu sempre deixo um pedacinho dela em cima da outra, tanto da lateral quanto da de cima. Então o fundo da minha forma fica completamente preenchido e não tem o risco, não tem problema, não tem perigo de ficar buraco. Tá vendo que legal? Eu vou dar uma apertadinha de leve agora e agora eu vou passar mais uma camada daquele tempero. O intuito é que em cada camada que a gente faça de batata, tenha uma camada de tempero também. Assim todo o nosso mil folhas fica bem temperadinho, fica bem gostoso. E aquela farinha que a gente colocou na manteiga vai ajudar cada camada a grudar uma na outra. Então depois ele vai ver, vocês vão ver que ele vai ficar bem compacto, ele vai ficar bem prensadinho, tá? Então aqui, ó, eu tô passando em toda a nossa batata, novamente o temperinho, passo na lateral da forma também para não ter problema e não ter perigo de grudar. E aqui eu já começo a fazer uma nova camada. Esse processo eu vou fazer na forma inteira. Se por acaso vocês quiserem fazer como se fosse um gratin de batata, ao invés de fazer essa manteiga derretida temperada, vocês fazerem, por exemplo, com molho branco, vocês poderiam tranquilamente com molho vermelho, fica a escolha de vocês, tá? Mas esse processo do mil folhas é legal porque depois a gente vai desenformar, vai cortar, então é interessante não ter muito molho, ter essa batata. Aqui eu já fiz nossa forma inteira e vocês podem ver que eu deixei ele mais alto do que o nível da forma. Por quê? Porque agora eu vou colocar um outro alumínio por cima e eu vou prensar bem. O intuito, lembra, é as batatas grudarem. Então vocês vão ver que eu estou prensando bem. E vocês podem ver também aqui, ó, no cantinho do vídeo que está saindo até um pouco de água. É a água da batata, é um pouco da manteiga, do óleo, tá vendo? Então pode prensar bem, pode apertar bem. Coloca o alumínio em cima para não ter perigo da batata grudar na sua mão e ter perigo de desmanchar, e pode apertar bem, apertar sem dó. Lembra que a gente quer fazer um mil folhas, ele vai ficar grudadinho, tá? Agora eu vou fechar esse alumínio, eu vou fechar completamente ele, vou apertando bem a cada dobra que eu fizer e olha como ele fica. Eu fechei ele por completo, apertei bem, tirei o máximo de líquido, de água, de óleo da manteiga que tinha e deixei ele bem prensadinho. Bacana? Agora eu vou levar esse mil folhas para o forno a 200 graus durante 60 minutinhos, 1 hora, tá? E eu vou deixar ele aqui cozinhando lentamente para ficar perfeito o ponto dele. Olha que legal, aqui ele já cozinhou, eu deixei ele 1 horinha na geladeira para eu conseguir desenformar. Se você quiser, você pode até colocar no freezer para ajudar, para facilitar, mas o intuito não é congelar. Tirei a parte de cima do alumínio e olha como ele está bem grudadinho. Agora eu virei a minha forma em cima de uma tábua e eu vou desenformar ele. Se por acaso você tiver alguma dificuldade, dá umas batidinhas ou qualquer coisa, põe a forma durante 10 segundinhos na boca do fogão, no fogo, para poder desgrudar. Tá vendo que legal que ele ficou? Ele ficou como se fosse um bolo, tá? Agora a gente tira todo o nosso alumínio e olha que lindo que ele fica. Ele fica bem compacto. Por isso a importância da gente apertar bem as camadas de batata a hora que a gente está fazendo, tá? Porque daí ele fica assim, ó, bem compacto, você consegue ver cada folha de batata bonitinho, só que você consegue perceber tranquilamente que ele tá bem grudadinho. Agora eu vou cortar ele. Se você tiver feito com molho branco, por exemplo, como se fosse um gratin de batata, era só você pegar com uma colher e já servir. Era bem simples. Aqui eu desenformei porque eu quero cortar e eu ainda vou fritar esse mil folhas, ou seja, ele vai ficar perfeito. Eu fiz alguns cortes nele, cortei ele no meio, por comprido, e aí depois eu fiz mais alguns cortes e olha que legal que ele ficou. Ele ficou como se fosse alguns cubos, tá vendo? Cubo não, ele ficou mais compridinho do que um cubo na verdade. Aqui eu coloquei uma frigideira com azeite no fogo, deixei ele bem quentinho, o azeite bem quente, e comecei a fritar esse mil folhas. Gente, olha que lindo que fica, olha que acompanhamento perfeito. Frita de todos os lados dele, toma cuidado para ele não desmanchar, tá? Porque ele desmancha fácil. Se vocês verem que algumas pétalas da batata tá saindo, não se preocupa. Quando você fritar e ele formar essa crostinha douradinha, ele vai dar essa grudadinha no fundo, tá? Uma na outra, e aí ele não vai soltar mais. Olha que lindo. Meu Deus, olha que acompanhamento perfeito. Aqui eu fiz um frango laqueado. Se vocês quiserem aprender a fazer esse frango laqueado com laranja, mel, açúcar mascavo, apimentado, com bastante pimenta, com bastante cebola, vocês deixam aqui no comentário que daí eu faço para vocês. Mas olha que prato lindo, e fala para mim se não é o acompanhamento perfeito de uma carne, de uma salada.
Fala pra mim se não é um prato lindo, um acompanhamento perfeito. Fala pra mim se vocês gostaram dessa receita. Galera, compartilha esse vídeo, dá essa ajuda pra mim. Beijo, amo vocês e fica com esse prato lindo.